Capítulo 1. A porta da alegria inesperada. São 6 da manhã e lá está Johnny, de 92 anos, parado no meio de uma rotatória, acenando para as pessoas que passam de carro. Chegou lá antes das 4 da manhã e não sairá até pelo menos 10. Não pede dinheiro nem comida. Não protesta, não reclama, nem faz manifestação alguma. Nem está ali à toa. Ele está fazendo as pessoas felizes. Ele usa um chapéu de palha e sua barba é grossa. Seus olhos brilham, seus dentes são brancos e sua pele é escura. O tempo encurvou suas costas, tornou seus passos lentos, mas não levou a sua alegria. Ele acena com os braços estendidos. Seus pulsos balançam como se estivessem acertando o volume de um aparelho de som. Ele apanha um beijo no ar com a mão direita e o manda na direção de algum motorista de táxi ou de alguém que está passando. Ele grita: "Eu te amo, te amarei para sempre. Ei, querida, eu te amo." E as pessoas gostam muito dele. Quem mora em Bermuda o chama de Senhor Feliz e muda o trajeto de manhã só para vê-lo. Quando não está no lugar de sempre, as pessoas telefonam para a estação de rádio para ver se ele está bem. Quando acontece de ele não ver alguém, essa pessoa fica dando voltas na rotatória até receber um aceno. Um dia, uma mulher de tão brava cismou de não olhar para ele. Quis insistir no seu mau humor, mas só em vê-lo sorrir para ela, não resistiu e cedeu um sorriso. Lá se vai outra cara feia. A filosofia de Johnny é bem simples. Nós, como seres humanos, temos que aprender a nos amar uns aos outros. Uma das maiores alegrias que alguém pode ter é agir para ajudar o próximo. Não seria ótimo encontrar uma pessoa como essa? Ou melhor, não seria bom ser como ele? Há quanto tempo você não sente um nível de alegria tão contagioso, infeccioso, imperturbável e imparável? Quem sabe você responda: sinto isso o tempo todo. Se for assim, que Deus o abençoe. Para muitos, possivelmente a maioria de nós, a resposta seria: bem, já faz um bom tempo. Costumava ser feliz, mas a vida tirou isso de mim. A doença levou a minha saúde. A economia levou o meu emprego. Aquela pessoa estúpida partiu meu coração. Seja qual for o motivo, alguma coisa levou embora nossa alegria. Isso dá a impressão de que essa alegria é bem frágil, porque surge em dado instante e no outro os ventos a levam como uma tempestade. Ainda assim, continuamos a buscar com um anseio profundo esse sentimento de contentamento e bem-estar. Em todo o planeta, as pessoas declaram que o seu objetivo mais valioso é a felicidade. A aula mais procurada nos 300 anos de história de uma renomada universidade fala sobre felicidade. As capas de revista prometem tudo, desde a felicidade sexual até a satisfação financeira. Digitei no Google Happy Who e em um segundo, uma série de opções estavam esperando pelo meu clique. As empresas de marketing entendem isso. Os comerciais de televisão fazem promessas grandiosas. Quer ser feliz? Compre nosso creme para as mãos. Quer alguma alegria? Durma neste colchão. Quer uma dose de prazer? Coma neste restaurante. Compre este carro. Vista essa roupa. Quase toda a estratégia de propaganda retrata uma pessoa cheia de alegria. Até mesmo o anúncio para um supositório. Antes de usar o produto, a pessoa fecha o rosto ao se sentar. Depois passa a ser a expressão da alegria. Que suposição de alegria! Todos desejam a alegria.
e todos se beneficiam dela. As pessoas felizes têm uma probabilidade maior de ter um casamento forte, têm menos chances de se divorciar e têm um desempenho melhor no trabalho. São mais saudáveis por terem um sistema imunológico fortalecido. Em um estudo, os pesquisadores associaram a felicidade a ter mais dinheiro no bolso. Uma análise de 25 estudos indicou que as pessoas felizes são líderes mais eficientes do que as pessimistas. Portanto, a partir do momento em que a alegria surge, ela ajuda a todos. No entanto, cada vez menos pessoas a encontram. Apenas 1/3 dos norte-americanos pesquisados declararam serem felizes. Nos 9 anos de história da pesquisa sobre a felicidade norte-americana, o índice mais alto foi 35%. Isso significa que uma nuvem cinzenta, eterna, assombra o dia de 2 a cada 3 pessoas. Segundo algumas estimativas, a depressão clínica assola as pessoas 10 vezes mais do que há 100 anos. A Organização Mundial de Saúde estima que a depressão passará a ocupar o segundo lugar entre as causas principais de doenças em todo o mundo. Foi-se o tempo em que a pessoa que tinha mais idade costumava ser mais feliz. As pessoas que tinham 60 ou 70 anos geralmente tinham uma classificação melhor na área do contentamento e no valor dedicado à vida. Mas isso não acontece mais. A idade não parece trazer satisfação como antigamente. Como pode acontecer isso? A maioria das pessoas possui acesso à educação. Progredimos em tudo, desde a medicina até a tecnologia. Mas, mesmo assim, 66% de nós não tem a mínima capacidade de achar um bom motivo para assinalar a resposta afirmativa em um questionário sobre a felicidade. O peso dos fatores genéticos não é tão grande quanto se pensa. A hereditariedade pode influenciar a nossa disposição por volta de 50%. Mesmo que esse número esteja correto, ainda deixa 50% por nossa conta. Qual é o problema? O que explica tanto desânimo? Embora as respostas sejam variadas e complexas, elas apontam para o mesmo fato: estamos usando a porta errada. Utilizamos geralmente a porta descrita pelas campanhas publicitárias: acumular com prosperidade, aposentar-se com dignidade, dirigir tranquilo, vestir-se com estilo, apreciar cada vez mais as melhores bebidas. A felicidade depende do que se pendura no armário ou do que se estaciona na garagem, ou do que se ostenta na prateleira de troféus. Está baseada no que se deposita na conta, ou no que se desfruta no quarto, do que se usa no dedo anelar ou mesmo no que se serve na mesa da sala. O caminho da felicidade é ter o peso ideal, o encontro legal, o companheiro especial ou o futuro sensacional. Essa porta da felicidade é bem larga, mas não cumpre o que promete. Em um estudo clássico, psicólogos chegaram à conclusão de que pessoas que tinham ganhado recentemente na loteria eram mais felizes do que vítimas de acidentes debilitantes. Pediu-se que os dois grupos avaliassem o nível de prazer que tinham com atividades diárias. Coisas pequenas, porém agradáveis, como conversar com um amigo, assistir televisão, tomar café da manhã, rir de uma piada ou receber um elogio. Quando os pesquisadores analisaram o resultado, descobriram que as vítimas recentes de acidentes desfrutavam de uma alegria maior com esses prazeres corriqueiros do que os ganhadores da loteria. Descobrimos assim que até a emoção de ganhar na loteria
escassa. Com certeza, algum dinheiro a mais proporciona certa alegria para pessoas realmente pobres. No entanto, quando se alcança o nível de renda da classe média, nem mesmo grandes vitórias financeiras mudam muita coisa, ou mesmo trazem alguma felicidade maior. Os norte-americanos que ganham mais de 10 milhões de dólares por ano só declaram um nível de felicidade levemente superior à de seus funcionários. Como afirmou um professor de Harvard, achamos que o dinheiro traz muita felicidade por muito tempo, mas na verdade só traz pouca felicidade por pouco tempo. Todos nós já vimos trabalhadores rurais felizes e milionários que são melancólicos, não é verdade? Ainda existe outra opção, que não exige que consigamos algum cartão de crédito, nem que iniciemos uma hipoteca mensal ou que tenhamos algum golpe de sorte. Não depende da compra de passagens de avião, nem de reservas de hotel. Não requer mestrado ou doutorado, nem o sangue azul da nobreza. Não está restrita à sua idade, raça ou sexo. Não depende do clima agradável, do céu azul ou da aplicação de botox. Se estiver sem dinheiro para fazer terapia, não puder fazer cirurgia plástica nem reposição hormonal, não há problema. Não é preciso mudar de emprego, nem de cidade, nem de bairro. Quem sabe você precise mudar de porta. A frase na porta da frente diz: o caminho da felicidade consiste em receber. O quadro na porta menos usada traz outra mensagem: o caminho da felicidade consiste em dá-la de presente. Uma pesquisa demonstrou que fazer o bem produz um ótimo efeito em quem o pratica. Quando alguns voluntários foram submetidos a um exame de ressonância magnética e receberam o aviso de que estariam doando parte do seu dinheiro para a caridade, as áreas do cérebro associadas ao prazer, como a comida e o sexo, acenderam como árvores de Natal. Fazer uma doação ao próximo libera dopamina. Em outro estudo, uma equipe de psicólogos sociais resumiu os fatores da felicidade em 5 dominadores comuns. 2 dos 3 primeiros giram em torno de ajudar as pessoas. Pessoas felizes ou contentes dedicam grande parte do tempo a famílias e aos amigos, cultivando ou desfrutando destes relacionamentos, e geralmente são as primeiras a oferecer ajuda para os colegas e para quem passa na rua. Está à procura de alegria? Faça algo bom para alguém. Hoje mesmo acabo de presenciar um exemplo bem carinhoso desse princípio. Encontrei um marido com a sua filha planejando o culto fúnebre da esposa e mãe. Patty era o modelo de generosidade. Tentamos imaginar quantas crianças ela abraçou, quantas fraldas ela trocou, quantas pessoas ensinou e quantos corações ela incentivou. Ver o sorriso dela era como ver a primavera derretendo o gelo do inverno. Há 3 meses, um problema no cérebro fez com que ela parasse de falar. Paralisou parte do seu corpo e a conduziu a um centro de reabilitação. Ficou tão desanimada que não tinha vontade de comer, nem conseguia dormir. Certa noite, sua filha teve uma ideia. Colocou sua mãe em uma cadeira de rodas e a fez passar por todos os quartos, procurando por pessoas que precisassem de um pequeno instante de apoio. Mesmo sem falar, Patty ainda conseguia tocar as pessoas e orar por elas. Então, ela fez as 2 coisas. Tocou os outros pacientes e colocou a mão no coração deles, curvando a cabeça. Na melhor parte da noite, ela tocou e orou por todas as pessoas nos quartos por onde passou. Nessa mesma noite, ela recuperou o apetite e dormiu tranquilamente. Jesus estava certo quando disse: há maior felicidade em dar
do que em receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Porque quando se faz isso, se produz um efeito bumerangue. A felicidade acontece quando a doamos de presente. Essa notícia é ótima. Você não tem como mudar sua herança genética, nem o clima, nem o trânsito, nem quem está na presidência, mas sempre pode aumentar o número de sorrisos no planeta. Você, sim, você mesmo, pode ajudar as pessoas a ter um sono tranquilo, a rir mais, a cantarolar em vez de murmurar, a andar em vez de tropeçar. Você pode tornar o dia dos outros seres humanos mais leve e mais brilhante. Mas não vá se surpreender quando começar a sentir uma nova alegria em seu coração. Por fim, chegamos ao assunto deste livro, a porta da alegria inesperada. E quem está de pé nessa porta para receber você é Jesus de Nazaré. Jesus foi acusado de várias coisas, mas nunca foi chamado de mal encarado, nem de ranzinza, nem egoísta ou estúpido. Ninguém gemia quando ele chegava, nem corria para se esconder quando ele entrava na sala. Ele chamava as pessoas pelo nome, escutava o que lhe contavam e respondia o que lhe perguntavam. Se o parente de alguém ficasse doente, ele visitava. Se o amigo de alguém não estivesse bem, ele ajudava. Ele ia ao mar com os pescadores. Ele almoçou com uma pessoa de pequena estatura e lhe trouxe palavras de apoio profundo. Frequentava casamentos, chegando a cuidar do vinho em um deles. Foi a tantas festas a ponto de falarem mal dele por sair com pessoas barulhentas e estar no meio de multidões suspeitas. Milhares de pessoas se deslocavam para ouvi-lo. Centenas escolhiam segui-lo, simplesmente fechando o seu próprio negócio e largando a carreira para ficar com ele. Sua declaração de propósito era: vim para dar vida com alegria e abundância. João capítulo 10, versículo 10. Jesus era feliz e quer que sejamos tão felizes quanto ele. Quando os anjos anunciaram a chegada do Messias, eles não proclamaram más notícias de grande pesar, mas boas novas de grande alegria. A Bíblia possui mais de 2.700 passagens que contêm palavras como alegria, felicidade, contentamento, animação, prazer, celebração, ânimo, riso, deleite, júbilo, festa, graça e exultação. Isso nos leva a concluir que o nosso estado de ânimo é importante para Deus. Não se trata de um apelo à ingenuidade nem de uma palestra superficial sobre a alegria. Jesus falava honestamente sobre o pecado e a morte e as necessidades do coração humano, mas proferia palavras carregadas de esperança. Levou alegria ao povo da Palestina do primeiro século e quer cativar as pessoas desta geração com essa mesma alegria, alistando alguns agentes especiais para cumprir essa missão. Estou falando de mim e de você. A tarefa não é fácil. As pessoas em nosso mundo têm seus momentos temperamentais, instáveis e teimosos. E se resolvermos experimentar a felicidade que vem de transmitir alegria para as pessoas, precisaremos de um plano, de uma orientação. Não é à toa que a Bíblia tenha tanto a dizer sobre encontrar a alegria no ato de compartilhar. Vemos no Novo Testamento mais de 50 mandamentos para praticar uns aos outros, princípios práticos para fazer com que a alegria aconteça. Eu os resumi em uma lista de 10. Incentivem-se uns aos outros, apoiem-se uns aos outros, considerem os outros mais importantes do que vocês mesmos. Saúdem uns aos outros, orem uns pelos outros, sirvam uns aos outros, aceitem-se uns aos outros,
Aconselhem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros e amem-se uns aos outros. Vamos abrir a porta para cada uma dessas passagens com a palavra uns aos outros e embarcar num projeto de felicidade. Acredito que assim você descobrirá o que a Bíblia ensina e o que a pesquisa afirma. Fazer o bem produz um efeito ótimo em quem o pratica. Eu e você habitamos um planeta solitário. Os prédios comerciais estão cheios de corações partidos. O desânimo paralisa um número incalculável de pessoas. O mundo precisa muito, imensamente, de uma ordem de cavaleiros da gentileza. Não temos como resolver todos os problemas da sociedade, mas podemos colocar um sorriso no rosto de algumas pessoas. Se você fizer a sua parte do mundo brilhar e eu fizer a minha parte brilhar, quem sabe esse seja o início de uma revolução silenciosa de alegria.